Vamos ver aqui. Ó, já começamos. Então, eu estou aqui com o meu amigo, companheiro Gilmar Zoletti Vieira, né? O Gilmar é natural de Passo Fundo, tchê, né? É técnico agropecuária e fez especialização em agroecologia. Gilmar é bacharel em filosofia e ex-integrante da coordenação colegiada da rede Ecovida de agroecologia. Também foi assessor do desenvolvimento rural da bancada estadual do PT, ex-assessor e chefe de gabinete do ex-deputado Tortelli, e hoje assessora a deputada federal Maria do Rosário. Então, queria dizer ao Gilmar, é uma alegria poder dialogar contigo, meu companheiro, nessa live. A gente sempre faz uma live nas quartas-feiras, das 18h30 às 19h30, pontualmente, dialogando com o nosso público aí, que faz algumas cobranças do mandato. Então, nós temos feito algumas lives, não somente assim, de orientação, de informação, de prestação de contas, como entendemos que essa live, um trabalho contigo, não é só de informação, é também de utilidade pública, né? Porque eu creio que tu tem muito a contribuir conosco, né? Queria já agradecer aí ó, a Esther e a Ana Mussati, a Lindy Omara e o Roberto Tejadas, que já estão aí conosco, mais 10 pessoas já estão aqui nos cumprimentando. E, Gilmar, eu queria que tu falasse um pouco aí dessa tua carreira, resumidamente, como é que começou aí. Tu estudou em escola pública em Passo Fundo ou teu pai era endinheirado de botar na escola particular? Conta para nós como é que foi lá. A vida. Então, boa noite, Emílio. Boa noite para os companheiras que estão acompanhando essa live. Uma satisfação estar aqui participando junto deste bate-papo, né? Trazendo um pouco das experiências que a gente acumulou ao longo da vida aí, acompanhando a agricultura familiar, os agricultores familiares. Eu estudei a vida inteira, sou filho de... Meu pai é um agricultor que foi para a cidade, trabalhou na Brahma por muitos anos, foi sindicalista, e por ser sindicalista, em 78 ele foi demitido. Quando ele saiu da direção do sindicato, a Brahma dispensou, e o pai faz uma volta para o campo. Então a gente sempre teve o vínculo, né, com os avós, sim, mas o pai voltou para o campo em 78, né, quando saiu da Brahma, e nós saímos então da cidade para o campo, daí para morar no campo em 78, 79, e ali começa, né, se fortalece o vínculo na produção da agricultura familiar, e depois fui estudar, né, sempre estudei em escola pública, e cursei o técnico em agropecuária no CRES, que era uma escola, Centro Estadual de Ensino Rural. Hoje é EPROCAR, é uma escola em Carazinho, e eu fui a terceira turma, lá em 86, 87, na escola. Ela era um pós-médio, então eu já tinha o ensino médio completo, e eu fiz o técnico em agropecuária em Carazinho, então, nessa escola. Uma escola pública, interno, mas já era criado já, né? Já, quando eu fui para a escola, eu já tinha passado os 20. E a tua especialização? Cara, a especialização eu fui fazendo ao longo do tempo, né? Tem uma especialização que eu fiz na UPF, com um professor de lá, falecido já, esse professor. A UPF é a Universidade de Passo Fundo, isso? De Passo Fundo, que não tinha na época também, né, uma tradição em formação em agroecologia, mas é lá um professor que se desafiou, né, o cara tinha uma experiência muito grande, e ele criou um curso lá, e daí eu fui me capacitando, mas a capacitação foram muitos cursos, né, porque a vida inteira, quando me formei, isso me orgulho, nunca trabalhei com agricultura convencional. Desde que me formei, ingressei na produção orgânica, assessorando, trabalhando com os movimentos sociais do campo, e a vida toda trabalhando como assessor
e com a agricultura orgânica. Quando eu comecei em 88, a gente nem falava agricultura agroecológica, agricultura orgânica, se falava em agricultura alternativa, né? Tinham vários, a entidade que eu trabalhei, por exemplo, o CETAP, era um Centro de Tecnologias Alternativas Populares, foi uma organização criada em 86, pelos movimentos populares do campo, na época os trabalhadores rurais da CUT, o Movimento Sem Terra, os atingidos por barragens, o movimento de mulheres trabalhadoras rurais e a Pastoral da Juventude criaram essa entidade, e a gente tinha um centro lá na Fazenda Anone, né, dentro da Fazenda Anone, uma área de experimentação, e eu ingressei, fiz meu estágio ali e continuei trabalhando na assessoria para os assentamentos e para os pequenos agricultores, né, os agricultores familiares. Mas sempre trabalhando com agricultura, com o desafio de construir experiências de produção orgânica no Rio Grande do Sul, mostrando, né, os problemas da agricultura convencional, as dificuldades. Nos anos 80, a agricultura vivia tempos muito difíceis, né? Tanto, né, a agricultura orgânica nascia, assim, as primeiras experiências, né, que a gente estava construindo. E a agricultura convencional vivia uma crise muito grande, né? Muitos agricultores perdendo as terras. Nesse tempo, o banco tomava a terra do agricultor, porque a terra era penhorada, né? Então era um período extremamente difícil. E o advento da agricultura alternativa, então, né, desenvolvendo controle biológico para a lagarta da soja, que era um dos graves problemas na época, se utilizava muito veneno nas lavouras, como hoje ainda, mas naquele período era muito, né, e não tinha muitas alternativas. E a gente trabalhou nesse período foi uma das primeiras tecnologias que a gente desenvolveu ali na região, com o controle biológico da lagarta da soja. E esse troço na agricultura convencional foi um achado, né? Porque era uma economia enorme para os agricultores e para a questão da saúde. E aí a gente foi se espalhando, como diz, né? E como é que foi que vocês conseguiram fazer esse controle dessa praga aí? Cara, o Gonçalves? Olha só, era o baculovírus, hoje é uma tecnologia já muito mais avançadas, né, de produção de controle biológico, mas na época os agricultores, observando as lavouras de soja, observaram que tinham lagartas que morriam, como que ficavam doentes, né, e eles começaram a coletar essas lagartas, trituravam elas, misturavam com água, coava e espalhava na lavoura, né? Eram lagartas que morriam atacadas por um vírus, né? Por isso que era o baculovírus anticárcia. E esse vírus, ele ficava ativo, né? Então, quando você misturava água e pulverizava a lavoura, você infestava a lavoura com aquele vírus e ela fazia um controle biológico, né? Não afetava a cultura, não era tóxico, não tinha problema nenhum para os agricultores, né? Porque você manejava a lagarta. E isso, nossa, fazia um controle extraordinário, né? E na época foi um marco, assim, na história do CETAP ali, da possibilidade da agricultura alternativa se instalar, de você buscar alternativas e construir experiências de agricultura orgânica, que já tinha muitas experiências na Europa, mas no Brasil eram todas nascentes, assim, as experiências que hoje estão aí, Centro Ecológico de IP e Torres, o CETAP, o CAPA em Santa Cruz, em Erechim, e outras entidades que surgiram nesta época, surgiram trabalhando com agricultura alternativa e foram construindo as experiências de agricultura orgânica que estão hoje consolidadas no Brasil afora. Mas o Rio Grande do Sul foi pioneiro. E o CETAP, na época, criado em 86, foi o pioneiro no Rio Grande do Sul na construção da agricultura orgânica, na relação direta com os movimentos sociais. Então, experiências que hoje estão consolidadas, né? Depois, com o tempo, por exemplo, em 98, nós criamos em Passo Fundo uma feira de agricultura orgânica, né? A feira agroecológica de Passo Fundo, semelhante e copiando a experiência aqui da feira ecológica do bairro Menino Deus, aqui em Porto Alegre, né? E também tivemos participação, junto com outras entidades, na criação dessas experiências. Ô Gilmar,
Deixa eu te fazer, primeiro queria agradecer a presença de todos, tem mais de 30 pessoas nos assistindo neste momento. Aí o Roberto Tejados dizendo, conhece muito de agricultura familiar. Teu fã, Roberto Tejados. Betinho, meu amigo. Betinho. Aí, galera nossa, aí todo mundo dando boa noite, a Ana, a Lindiomara, a Esther, a Francelina Ferreira, aí, o Claudinei, um abração para o Claudinei, a Simone Oliveira, a Yolanda Santelena, boa noite, Emílio e Gilmar, a Silvana Azevedo, a Daniela Passos, a Ivonir Cifuente, a Queca, a nossa amiga, um beijo para ti. O Gilberto Mota, mais conhecido como Betinho Trembala. Avisa aí que a Maria do Rosário lá, que se der problema com a agência dela, já tem uma agência aqui, Trembala Agência. Olha aí, vou ganhar um descontinho depois, estou fazendo a propaganda no ar aí. Fabiana, advogada, mandou um abraço para nós, o Sérgio Galho, o Sérgio Galho é teu fã também, a Sandrinha. Eu me lembro dele, tivemos muitas prosas com o Sérgio. Estava no mandato do Tortelli. Ele é de Canoas aqui, o Sérgio, viu? Te cuida com ele, viu? A gente tem ouvido falar muito mal dele, homem perigoso aqui. É o Johnny Ringo, tá sempre armado. A Ana Mossetti, boa noite, Gilmar, que alegria participar desse assunto importante. O Roberto Tejadas, o Augusto, ali o pessoal, o governo deveria valorizar mais a agricultura. Natânia, minha amiga, saudade de ti, Wilson André, meu querido, Jeca da Silveira, a Ângela, nossa ex-conselheira tutelar, a Sônia Santos, mandando um abração para nós, minha Sandrinha, Paulinho Carvalho, o Zé Carlos Saraiva aí, mandando um abração, a Raíla, um beijo, Raíla, o Júnior Menezes, aí, minha ótica ambulante, aí, Júnior Menezes, vai trazer meu óculos. Fernando Tober, boa noite, gurizada medonha, boa noite, Fernando, um abraço para vocês. Então, já somos em 37 pessoas. Gilmar, eu queria te fazer um desafio, meu querido, é o seguinte, tu sabe que nós aqui somos de Canoas, né? Então, a agricultura familiar aqui, muito embora tenha o seu espaço, tem espaços para agricultura, tem espaço, tem o pessoal do Chico Grangeiro lá, quem a gente manda um abraço, mas o espaço em Canoas, que é uma zona muito urbana, está cada vez menor, né? Uhum. Eu queria que tu falasse um pouco da tua experiência, no sentido de que, como é que nós, na cidade, podemos, de alguma forma, usar teus conhecimentos para melhorar a nossa qualidade de vida. Eu moro no Guajuviras, ali, um pedacinho de terra bem pequenininho, deve ser, sobrando lá, deve ser uns 3x5 só, assim, no pátiozinho ali. E essas pessoas aí, quais são as tuas experiências? Tem visto aí, como é que tem trabalhado essa questão da tua experiência da agricultura na área urbana aqui, né? Que não sobra espaço. Como é que poderia nos ajudar nisso aí? Então, nós em 1998 criamos uma feira ecológica lá em Passo Fundo, que funciona até hoje, né? Mais de 20 anos que os agricultores, todos os sábados, frequentam lá, e é uma feira bastante procurada, né? E o trabalho sempre a gente concentrou ele direto com os agricultores familiares, criando alternativas, enfim, para que eles pudessem comercializar direto, né? Que é fazendo as cadeias curtas, enfim. Mas também acompanhamos várias experiências, né? Na medida que os consumidores mesmo muitas vezes desafiavam, mas a partir de 2005, pouco antes, 2004, nós, através de uma entidade que nós tínhamos lá, eu trabalhava no CETAP e participava de uma outra organização que a gente chamava, era Instituto Cultural e Educacional Paulo Freire, ICEPAF. Era uma parceria com alguns professores, pessoal quase todo mais urbano, e a gente começou a se desafiar participando nas ocupações, né, de áreas urbanas, né, na questão da moradia. A gente percebia que ali a dificuldade era extremamente grande, né? O pessoal que vinha, muita gente, catadores, né? Pessoal sem condições assim mínimas, que vinham com muita dificuldade.
E um dos desafios que apareceu nos trabalhos que a gente fazia de formação com eles era a possibilidade da produção, de criar alguma alternativa, né? Tanto alimentar, para melhorar a qualidade de alimentação das famílias, quanto criar alguma alternativa, inclusive, de renda para essas famílias. E assim nasceu uma experiência, foi muito bonita. Até hoje estava falando com uma professora, Vanderleia Daron, que já deu muito curso por aí, é hoje professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, lá na Medicina, em Passo Fundo. Ela era uma das diretoras do Instituto Paulo Freire, lá em Passo Fundo, junto com a gente, falando com ela que o povo está retomando a experiência da produção nos acampamentos lá do movimento da moradia urbana. Mas nesse trabalho de 2004, 2005, apareceu essa demanda das hortas urbanas, né? A gente já tinha feito nos trabalhos junto com a Caritas de Passo Fundo, na diocese ali, que sempre foi muito parceira nos nossos trabalhos lá, tanto é parceira junto na Feira Ecológica, tinha muita experiência de hortas comunitárias, aquelas hortas razoavelmente grandes, em terrenos baldios, né, na cidade, mas todas elas com muita dificuldade. Elas iam bem até um determinado período, o pessoal conseguia, nas primeiras esforços ali, tinha um envolvimento grande de pessoas, mas depois elas começavam a definhar. Muita gente para colher, pouca gente para plantar. E aí não funciona a horta, né, tia? Então, um dos desafios da época, de 2005 ali, era como é que a gente resolvia, né? Em pequeníssimos espaços. Imagina um acampamento urbano, né, de moradia, em que os espaços eram limitadíssimos. Em qual ano foi isso? E a gente começou a desenvolver, a partir de 2005, 2004, 2005, começa o acompanhamento, eu acho que e a experiência concreta a partir de 2007, 2008, ela se estendeu por 3 anos, um projeto que a gente conseguiu, um recurso para a instalação das hortas. E as hortas foram das mais variadas, né? A horta, a gente fala, às vezes, a horta, o camarada já pensa canteiro, estendido lá, né? Precisa uns quantos metros de área e tudo mais. O espaço urbano não permite, né? E nesses acampamentos, muito menos ainda, a maior dificuldade. Aí tu tinha cachorro, tinha gato, a piazada, os espaços limitados, mas tinha muito material reciclado, né? Muito material para reciclagem. Então, garrafa PET, balde, banheira. E esses instrumentos a gente começou a se desafiar para transformar eles em pequenos canteiros. Então, a horta urbana, né, que a gente pode ter, até no apartamento, eu tenho aqui em casa, nosso apartamento, moramos no 9º andar aqui, no centro de Porto Alegre, mas manjericão, salsa, cebolinha, alecrim, manjerona, os nossos temperos a gente colhe dos nossos vasos de plantas aqui, né? Não arriscamos aqui botar alface e outros. Vocês têm no apartamento, né? No apartamento. E agora estamos de mudança, então nós estamos aqui, isso aqui está tudo uma bagunça, eu fiquei arrodeando aqui, tentando achar um lugar para me instalar. Então tem uma parte das plantas que estão aqui, a outra já está no outro. Se na tua mudança tu não souber o que fazer com as tuas mudinhas de manjericão aí, esses baldes, me avisa que eu mando alguém buscar aí para te dar uma... vir. Mas então a produção, a horta urbana, né? Ela pode, claro, se tem terreno, tem possibilidades de construir algumas experiências comunitárias, é interessante, você pode ter ali alternativas de renda, mas ela pode ser a partir de vasos, né? A agricultura urbana é praticada no mundo inteiro, na Europa, mesmo os países frios que passam, né, neve uma boa parte do tempo, quando surge a primavera, eles se jogam todos, né? Eu visitei experiência na Suécia, na França e na Itália, em que o pessoal produz em pequenos espaços, aí utilizam, quase que vão para... Tem lugares que vão para a praça pública, assim, e cada um tem, né, destino locais, uma cultura um pouco diferente, né, porque todos ajudam a cuidar, mas tem muitas alternativas, tanto em terrenos ditos baldios, né, vazios urbanos, que a gente pode aproveitar, quanto em pequenos terrenos, né, se tem um espaço no fundo do terreno sobrando, você pode instalar ali uma pequena horta,
ou fazer as hortas verticais, que a gente chama, que é justamente você construir, né, na parede da sacada, do apartamento, ou no muro da casa, você ir pendurando vasos e implantando a tua horta. E ali você pode ter temperos, é muito simples, muito fácil de produzir. Mas alface é simples de produzir, rúcula é simples de produzir, cenoura, a beterraba, a couve, né? Claro que tem algumas que são um pouco mais difíceis, né? Mas na maioria das hortaliças você consegue em pequenos espaços, com alguns cuidados, né? Se é uma planta de raiz mais profunda, você precisa um vaso maior, se é, né? Salsa, cebolinha, vasos rasos, né? Garrafa PET, tem N possibilidades de criar espaços de produção. Né? Tu sabe, Gilmar, assim, esse pessoal que tu falou no início, que resolveram usar a experiência deles, aliás, o espacinho deles e tudo mais, sabe de alguém que com hortinha urbana mesmo consegue algum subsídio para manter família, tem alguma experiência nessa área? Porque hoje a gente vê uma situação de pessoas que, de fato, estão em grandes dificuldades financeiras, né? Tu acha que é possível uma pequena horta nos fundos de casa ou num outro espacinho, num terreninho maior, às vezes algumas pessoas têm terrenos maiores, tu acha que é possível fazer a ponto de tirar alguma subsistência, vender alguma coisinha, ter alguma experiência nessa área? Então, nesse projeto, eu vou te mandar nós produzimos uma cartilha da experiência das hortas urbanas lá em Passo Fundo. Eu resgatei a cartilha aqui, não consegui te mandar agora, vou te mandar no teu WhatsApp ali, você pode disponibilizar, inclusive podemos pensar aí, quem sabe, em reimprimir ela, tá? Pronta para impressão da experiência aquela lá de Passo Fundo. Mas lá, como nós tínhamos várias famílias que eram catadores, né, de material na rua, né, e era um trabalho extremamente difícil, né, duro, passar o dia inteiro empurrando o carrinho, juntando material. Um dos desafios era tentar encontrar alternativas com as nossas pequenas hortas. E nós tinha uma senhora que se tornou uma referência, assim, porque ela era uma catadora, né, de material, passava o dia na rua catando material, morava numa comunidade que do Bom Recreio, em Passo Fundo, que era uma comunidade rural, mas que tem hoje um núcleo urbano já bastante desenvolvido. É um bairro mais retirado do centro da cidade, a uns 10 quilômetros do centro da cidade de Passo Fundo. Para quem mora em Canoas, Porto Alegre, 10 quilômetros não é nada, né? Mas para Passo Fundo já tu tá no interior. E a dona Ernestina se desafiou, ela tinha uma casinha, tinha um terreno um pouco maior, né? A casa era construída no fundo e ela tinha uns 20 metros, pouco mais de 20 metros de terreno na frente, por uns 10, 12 metros de largura. Reservou a parte de acesso e fez a horta naquele pedaço. Qual o pedaço que ela fez? Qual é o tamanho do pedaço que ela fez? Cara, eu acho que dava em torno de 20 por 10. Perfeito. Né, dá uns 200 metros quadrados, né, de produção. E a dona Ernestina, qual era o desafio? Ela tinha uma diversidade razoável ali, né, de folhosas, assim, couve, repolho, beterraba, rabanete, e a gente desafiou ela a produção de hortaliças, de temperos verdes, né, para tentar tirar uma alternativa de renda a partir dos temperos. E a dona Ernestina gostou da ideia, fez uma programação, né? Porque a hortaliça, tu planta, né? E ela vai se renovando, né? Tu vai tirando as folhas, os galhos, e ela vai se repondo. Então, ele se torna um canteiro perene, que a gente chama. E a dona Ernestina, ela chegou a ter uma renda de um salário mínimo por mês, sabe? O equivalente hoje a R$1.000, ela tirava vendendo tempero verde, né? Então ela ia, tanto que ela acabou desistindo, ela deixou de ser catadora e passou a se dedicar naquela pequena horta dela, né? Com produção orgânica, ela era um sistema de horta em mandalas, que a gente chama, que
né? Na produção orgânica, a gente trabalha com os ciclos da vida, né? E a natureza não é quadrada, a natureza é um ciclo, né? Ela é redonda. Então, a horta em mandala é uma horta em círculos, né? Como uma espiral, né? Que a gente diz que a energia flui melhor nesses ciclos, né? Então, ela produzia os adubos em casa, a partir da reciclagem dos próprios materiais, dos restos da cozinha, né? E produzindo caldas caseiras, né? De adubação. E ela passou a ter uma renda que ela, com o passar do tempo, em coisa de 6, 7 meses, a dona Ernestina deixou de correr à rua atrás de material de reciclagem e passou a ter uma rendazinha a partir dessa pequena horta. E assim vários outros ali. Por exemplo, a Ernestina necessita de muito cuidado. Quantas horas ela tem que dedicar a essa horta nos fundos da casa dela para que ela possa colher tempero verde a ponto de tirar R$1.000 por mês, assim? E fala um pouquinho mais dessa espiral aí. Por que espiral? O que significa isso? Ela chegou a fazer isso, a dona Ernestina lá? Sim, sim. Então, a dona, olha, ela não gastava mais do que 1 hora por dia cuidando da horta. Né? E para catar papel na rua, quanto que ela gastava? Ela passava umas 8 a 10 horas por dia, né? Porque como era uma comunidade retirada, ela se deslocava da comunidade para a cidade para daí começar a colher. Aí tinha umas parcerias que ela deixava o carrinho lá né? Nos conhecidos e tal. Então, era extremamente sacrificoso para ela, né? Passar o dia na rua, comendo mal, se alimentando mal, recolhendo material, entregar num depósito no final do dia para voltar para casa e comprar alguma coisinha para comer. Na horta ela passou, né, a produzir, vendia, às vezes ela estava numa comunidade que ela é quase uma comunidade rural, mas ela encontrou mercado para os produtos dela ali naquela comunidade. Muitos dos fregueses dela eram dali mesmo, vizinhos. Alguns tinham horta, mas naquela comunidade muita gente trabalha na cidade e tem ali a moradia. Então ela começou, e esse era um dos desafios, né, da gente dizer assim, olha, não adianta produzir, vai ser uma produção de baixa escala, se você se deslocar muito, né, para vender, você pode ter gastos com isso. Então, quanto mais próximo... né? Exatamente. Então, ela tinha, né, um subsídio no transporte e tal, pegava o ônibus, ela vendia uma parte ali na comunidade dela mesmo, no Bom Recreio, e uma parte ela levava 2, 3 vezes por semana, ela ia para a cidade e levava, né, uma cesta de temperos e vendia. Estava olhando no mercado, antes de falar das mandalas, eu estava olhando hoje, né, na feirinha aqui perto de casa, tá na faixa de R$2,50 o maço de tempero. Se você vender 10 massinhos, para tirar 10 maços de tempero, é um canteiro muito pequeno, né? Imaginar que você, sabe, é menos que 20 vasos, desses vasos de 15 centímetros, né? Um vaso de 15 centímetros, uma boa toceira de salsa, por exemplo, ela produz, quando chegar no ponto de colheita, você tira dali muita salsa. A R$2, se você vender 10 massinhos por dia, considerando uns 20 dias, já dá dá quase R$500. Né? Vendendo 10 maços de tempero por dia. E a área é pequena para você tirar 10 maços, né? E o tempero faz verde um mix. Dá o ano todo? Como? Ele dá o ano todo, o tempero verde? Dá o ano todo. E tu vai substituindo, né? Então tu vai, na medida que chega um ponto que a salsinha ela vai formar semente, a salsa especialmente, né? Então aí você repõe as mudas, então tem que ir sempre planejando para tu ir tendo mudas novas, né? Na garrafa PET ou vasos, né? Aí é variado. O sistema de mandala é para quem tem um pouquinho mais de terreno. No caso da dona Ernestina, ela tinha lá essa área, né? Em torno de uns 20 metros por 10. Então, ali é um sistema em que tu levanta o canteiro, né? Uma base de uns 15 a 20 centímetros, faz o canteiro, mas faz ele como uma espiral, né? Em que parte do centro,
onde você levanta o canteiro central, a base central, e daí vai fazendo um círculo em torno daquele, né, e vai expandindo ele. Claro que não precisa ser todo ele, pode ser, como o dela era mais comprido, ela tinha uma espiral mais oval, ou tu pode fazer 2, 3 mandalas, né? E ali você vai misturando as diferentes espécies, né? Porque a diversidade de plantas é uma das ferramentas no combate de insetos, por exemplo, né? Se você tem só um único alimento disponível, vamos dizer assim, né? Porque as verduras são alimentos para nós e para os insetos. Se você começa a ter somente um tipo, né, de planta, você seleciona, você começa a ter problemas. Você tem uma diversidade de plantas, né, e esse é um dos princípios da agricultura orgânica, é aumentar a diversidade, né, além de você explorar diferentes níveis no solo, né, com sistemas radiculares diferenciados, que vão explorar diferentes profundidades do solo, diferentes nutrientes, né, você também melhora o equilíbrio para o ataque especialmente de insetos, né? Então, são alternativas para construir e evitar, por exemplo, o ataque de insetos. Ô, Gilmar, tem alguma coisa aí no sentido de dizer que, na verdade, também a terra, tipo assim, a terra está ali e ela está dando cenoura, e aí daqui a um pouco tem que mudar, porque os nutrientes da cenoura, senão enfraquece a terra. Existe isso aí mesmo? Como é que é? Sim. Que a rotação acaba... A rotação de culturas. Você, né, primeiro que você começa, se você tem a cenoura, de exemplo, a rúcula tem muito problema com o míldio, que é um fungo que ataca. Se você começa a plantar sempre a mesma cultura na mesma área, você começa a selecionar esse tipo de problema, né? De fungo, ou uma bactéria que pode atacar, enfim. Então, a rotação, né, de espécies, então, um pouco de rúcula, depois a cenoura, mais na frente a alface, depois a beterraba, depois num determinado tempo você não planta nada de cultivos para o consumo, mas você bota só uma cobertura verde, né, uma planta para produzir massa, matéria orgânica, para ir repondo nutrientes no solo, né? Mas a agricultura, em grande medida, é buscar os nutrientes do sol, né, da energia solar, né, e transformar ela, né, pela fotossíntese, em nutrientes, em alimentos para a gente. Então, a necessidade da rotação de culturas, né, é recomendada como uma prática na agricultura orgânica, na agroecologia, para você diminuir os seus problemas que os monocultivos têm, né? Por exemplo, você tem uma única cultura disponível lá, você vai selecionar problemas, vai ter problemas. E vai também pressionar o solo em termos de nutrientes que você vai tirando, né? Quando você diversifica, você tem mais qualidade, você melhora a qualidade dos alimentos que vai chegar na tua mesa, né? Na tua opção para consumo, você melhora o equilíbrio biológico do solo e do ambiente como um todo ali, onde está a tua horta. Tu sabe, Gilmar, que assim, a gente acaba não tendo a experiência, né, da linha da agricultura aqui, mas a gente passa, às vezes, vendo assim, alguns que a gente chama de canteirinho, né? A pessoa tem um canteirinho lá, tem o repolho, tem a couve. A minha sogra, lá em volta da casa, lá tem couve, colheu até tomate esse ano. Nossa, né? O que está plantando tomate? E deu tomate, e aí apanhava o tomate, e já tinha tomate pequenininho, e já tinha flor de tomate. Ela passou uns 3 meses colhendo tomate, né? E eu disse, mas que legal, que experiência boa, que bonito isso. Ela disse, é mais do que bonito. Eu estou consumindo um produto que não tem agrotóxico, que não tem veneno, é o produto mesmo, né? Quando tu falou da monocultura aí, eu fiquei imaginando, talvez seja por isso o grande número de agrotóxicos das grandes monoculturas, né? Porque, na verdade, quando a questão é do lucro, é a colheitadeira, é tudo por máquina, por isso, por aquilo, tu planta 300 hectares de uma cultura só
Então tem que ter o veneno, porque senão teria a questão das pragas impedindo aí a colheita. Seria mais ou menos isso? Ou a minha ideia é de um sobre-humano? Exatamente. A agricultura brasileira, a agricultura mundial, né? O processo de transformação que vem, especialmente no final dos anos 60, no início dos anos 70, quando a agricultura passa por um grande processo de transformação, né? Daquela de uma agricultura mais tradicional, que aproveitava a grande, né? Que era baseado muito na mão de obra, né? E nas sementes crioulas, nas sementes que os agricultores cultivavam em casa, e em estratégias de produção de adubos, né? A partir do uso do esterco, dos resíduos orgânicos que tinha na propriedade, ela passa por um processo de transformação muito grande, né? Que introduz as sementes híbridas, hoje transgênicas, que introduz os adubos químicos, né? E na medida que faz isso, começam os desequilíbrios, que botam um adubo químico com uma semente selecionada para consumir o máximo daquele adubo químico e transformar isso em produto, né? Então, você começa um processo de seleção com uma semente, com um adubo químico, e aí o seguinte, toda a concorrência, todas as outras plantas que vinham nesse ambiente, né, que também vão consumir esse adubo químico, né? Você botou ali, está disponível, todas iam. Então, você tem, para deixar todo esse adubo que fosse disponível somente para aquela semente que você plantou, você tem que eliminar todas as outras plantas concorrentes. Então, você começa com a semente, o adubo, e introduz o herbicida, né, para eliminar toda a concorrência e deixar naquele lugar somente aquela planta que você introduziu, né? Quando você faz esse tripé, né, semente, adubo e os herbicidas, né, eliminando a concorrência, você começa a selecionar, vai ter ali um monocultivo, numa planta que vem em desequilíbrio, porque é como, sabe, você está alimentando ela quimicamente, e aí começam os outros problemas, com fungos, com bactérias, com vírus, né? E como é que a agricultura convencional resolveu? Aplicando inseticidas, né? Fungicidas e outros. Então, a agricultura se transformou numa atividade extremamente dependente da indústria química, da indústria de sementes. E a indústria foi desenvolvendo estratégias para que os agricultores fossem deixando de lado aquelas sementes crioulas e as estratégias de produção mais autônomas e fossem comprando a tecnologia para a produção. Bom, a agricultura se transforma numa coisa extremamente artificializada e, bueno, sempre que tem um problema, vai buscar a solução num veneno, num produto fora, comprando e gerando dinheiro para a indústria. Essa é a agricultura que a gente tem aí. E a agricultura orgânica, ela vem na perspectiva de mudar essa realidade, né? Ó, eu queria fazer alguns comentários aí, olha aqui, ó, já somos mais de 40 pessoas e o pessoal está insistindo no assunto conosco aí, olha aí, ó. Ótimo. O Ednei falou que na escola em Irmão Pedro tinha uma área para isso, a Edna falou, educação ambiental é um tema urgente, pelo alto custo de agrotóxicos hoje no país. Ó, a Edna disse, eu já vivi educação ambiental e prática nas escolas. A professora Rosi, ela diz que aqui, cadê? Fugiu a Rosi, que está aqui. Antes tinha até nas escolas, eu sou novinho, né? Mas eu lembro das técnicas agrícolas. Disciplina, técnicas agrícolas. Então, olha aí, ó. Então, o pessoal a Sandra Marisa está dizendo quanto aprendizado. Minha mãe está assistindo junto comigo. Ela está adorando. Sandra, que bom. Tua mãe não está adorando, a tua mãe é adorável. Manda um beijo para ela. A Ângela Treibe diz, ó, ela tem a horta e lá é tudo orgânico na minha horta. Couve, alface, tempero. O marido dela, parabéns. Wilson André, que disse, ó, aqui a dona Ângela, já estamos já estamos suprindo algumas necessidades da família. Ó, a Ana Mussati quer plantar em Mariana Pimentel. Sai daí, urubu, larga meu pai de mão. Olha aí, ó. O pessoal está falando da cartilha, tá? A Terezinha aí, que disse que te conhece aí, que trabalha perto de ti, ela disse que vai conseguir umas cartilhas pra gente. Aí o pessoal se interessou na cartilha. Acabei de te mandar a cartilha aí. Se tu abrir o teu WhatsApp, tu já vai, se tiver como colocar na live ali, disponibilizar a capa, pelo menos, o pessoal já tem uma ideia. Tá, mas já está no teu...
Tá. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui, que a Vanessa Rafaela pergunta. É verdade que aquele alimento mais feinho, mais mirradinho, é o que tem menos agrotóxico? E aquele que o Zafari bota naquela estante bonita, bem vermelho, sem nada e tudo mais, é o que tem mais agrotóxico? Isso é verdade absoluta ou mais ou menos? O que tu acha aí, Gilmar? Sabe que esse conceito que o mirradinho, que o orgânico é o mirradinho, ele já é um conceito assim ultrapassado. Hoje o produto orgânico tem muita qualidade, né, de apresentação dos produtos, né? Então não é o fato de ser orgânico que vai deixar ele numa condição de ser mais para trás, vamos dizer assim, mais feinho que o convencional. Mas grande parte dos produtos nas hortaliças, né, que estão nas gôndolas dos supermercados, são hortaliças produzidas de forma convencional, com grande utilização de adubos químicos e de venenos, né? A produção em larga escala feita nessas hortas comerciais usam muito veneno, usam muitos produtos, né? Durante o governo Tarso, a gente fez um processo de acompanhamento na SEASA, né? Tinha um programa nacional, né, já também do governo Lula-Dilma, de acompanhamento dos níveis, né, de contaminação dos alimentos que chegam, especialmente na SEASA. E os dados são sempre assustadores, né? Se a gente olhar para eles, muitas vezes desiste de comer, né? Ou passa a procurar ou produzir em casa, aqueles que podem, ou começa, né, uma peregrinação buscando alimentos orgânicos nas feiras para ter um alimento de melhor qualidade. Mas é fato, grande parte daquele produto bonito que aparece na gôndola do supermercado são produtos produzidos a partir de adubo químico e com a utilização de agrotóxicos no controle de insetos e de doenças. Uhum. E o produto orgânico é exatamente um alimento produzido sem isso, né? Ele é produzido com adubação orgânica e com controles biológicos de insetos e de doenças. O Nelson Foz, que é conhecido nosso aqui, amigo do mandato, ele tem na horta comunitária, no bairro Matias Velho, ali, ele diz que funciona muito bem, cada pessoa tem o seu inteiro, e ele consegue tirar não somente alimento para a família, como ele consegue vender também, e é tudo orgânico. Queria fazer uma perguntinha, João, antes de entrar num outro assunto aqui. Aqui, ó, a dona Regina também disse, ó, o Giovanni tem uma horta em 5 metros, é muito bom colher tempero fresquinho na hora de cozinhar. Principalmente se o tempero verde for em cima do mocotó, né, dona Regina? Já entreguei para a senhora aqui com o mocotó, aí o da senhora e o do Batista são os melhores do mundo aí, olha aí. Mas assim, Gilmar, eu queria te fazer um questionamento. O meu pai mora em Mariana Pimentel ali, ele diz que alguns agricultores ali usam um tal de mata-mata, que é o seguinte, o cara vai plantar alguma coisa ali, mas aquela semente é transgênica, daí ele passa um veneno. O veneno mata tudo, mata guanchumba, mata tudo que tiver, só não mata aquela semente transgênica. Tchê, isso é muito estranho, e isso tem que ser coisa meio do demônio, tu não acha, Tchê? Um veneno que mata tudo, menos aquilo, não. Aquilo não tem como dar certo. O que tu acha disso, Gilmar? Me fala um pouco. Tchê. Essa é a agricultura convencional, né, Tchê? A semente, aquilo que eu dizia, o processo da dependência, né, que a indústria desenvolveu para amarrar os agricultores a ela, né, começa pela semente. Inicialmente, nos anos 70, lá no início da chamada Revolução Verde, né, que há a grande transformação da agricultura brasileira, né, com uma imensa expulsão de gente do campo, né, porque daí, quando entraram as máquinas, as sementes, o adubo químico e tudo mais, sobrou gente, né, e esse povo veio para a cidade. E a agricultura foi se desenvolvendo, então, a partir disso, né, de criar formas de vender produtos da indústria urbana, produzidos a partir do petróleo, né, os agrotóxicos, os adubos químicos, né, tem uma base na indústria petrolífera, né, em ácidos, né,
químicos que são adicionados nas rochas, nas pedras, para tornar o adubo químico solúvel para as plantas, e vai gerando as dependências. Até um determinado momento, né, a semente híbrida, ela era possível de ser, os agricultores desenvolveram técnicas, primeiro resgatando sementes crioulas, mantendo sementes caseiras, né, de maior qualidade, e reproduzindo ela ano a ano, para não ter a dependência, né? Quando você consegue manter a semente em casa, você já, é como se aquele primeiro passo que gera a primeira dependência, que é a semente, você já não tem. Mas na indústria, né, na agricultura industrial, nessa agricultura convencional, a semente é a chave, é o carro-chefe do negócio, né? Porque a híbrida era desenvolvida nos centros de pesquisas para criar essa dependência pelo adubo, né? Aquela que dá a melhor resposta ao adubo químico, né? Então, só que em um determinado momento, a indústria é o seguinte, os agricultores já seguravam em casa a semente, né? Mesmo a híbrida e tal, e não compravam da indústria todo ano. Bueno, o que os caras fizeram? Desenvolveram uma semente mais avançada, que é a semente transgênica, né? Com maior resistência a determinados herbicidas, né? Que você pode jogar o veneno todo na terra que não mata aquela semente. Ela foi selecionada para não morrer na presença daquele veneno, né? E amarraram legalmente o seguinte, o agricultor não pode mais nem guardar a semente, ele tem que comprar todo ano a semente, né? Porque a semente, os caras não conseguiram fazer isso, mas eles tentaram colocar um gene na semente, né? Fazer uma transformação genética, tinha um gene chamado Terminator, ou Exterminador, né? Que era essas pesquisas estão ativas ainda, os caras volta e meia estão tentando introduzir isso, que é o seguinte, a segunda geração da semente, você comprou a semente da indústria, né? Plantou, colheu os grãos, e diz assim, vou guardar a semente em casa. O que acontece? Eles introduziam um gene nessa semente, chamado esse gene exterminador, o Terminator, que ele matava a semente no segundo ano. Então, se guardar a semente em casa para plantar no ano seguinte, a semente não germina, certo? Então, cria-se uma dependência brutal dos agricultores de todo ano ter que comprar a semente e pagar royalties, pagar para as empresas, né? Então, e é isso. É prático? Sim. Né? É fácil, facilita. Para uma agricultura que foi perdendo mão de obra, né? A introdução dessas tecnologias foi expulsando mão de obra, foi tirando, né? Muita gente foi embora para a cidade. E hoje a agricultura vive, né? Muitas pessoas de idade vivendo no campo, a juventude com poucas alternativas também foi saindo, né? Quando você tinha oferta de emprego urbano e tal, então a pessoa foi saindo, pouca mão de obra, você demanda mais tecnologia para produzir, então se criou, né? Toda uma dependência que ela começa na semente, no adubo, no herbicida, no fungicida, no inseticida, e assim vai indo, né? A cada problema a indústria traz uma solução. A cada solução significa ter que ter dinheiro para comprar essa solução. Quem não tem esse dinheiro vai ficando para trás. Então, a agricultura hoje é extremamente dependente da indústria urbana, né? Mas hoje, Gilmar, cá para nós, né, é uma conduta criminosa implantar um gene que vai exterminar a semente do outro ano para obrigar a dependência econômica, né? Que coisa... Exatamente. Que pena que as pessoas usam a ciência, o conhecimento e a genética, né, para plantar o mal, né? Que coisa... É impressionante, né? Mas não faz uma técnica para exterminar a outra semente no outro ano, né? A gente desenvolveu, tentando né, o resgate das sementes crioulas, hoje é uma prática, por exemplo, o Movimento Sem Terra desenvolveu todo um projeto que nós assessoramos, acompanhamos desde o princípio, com a Bionatur, está lá em Bagé, lá em Ulha Negra, né, Candiota, naquela região lá, perto de Bagé, que eles desenvolveram todo um trabalho de resgate de sementes crioulas, né, de produção de sementes agroecológicas, né, que é o quê? Então, você, ao invés de ter essa semente que gera dependências, você tem uma semente viva, uma semente realmente que traz o potencial, né,
de germinação e tal, e produzida de forma orgânica, né? Então, essa é uma experiência já consolidada. Hoje eu acho que um dos maiores produtores de sementes orgânicas, de sementes agroecológicas da América Latina, acho que é a Bionatur, que produz semente para os assentamentos, para a agricultura familiar, para muitas experiências de produção agroecológica. E os movimentos, as organizações foram também desenvolvendo, né, experiências de manter, de bancos de sementes, né? Isso tem no Brasil inteiro, tem na América, muitas experiências do mundo afora, em que os agricultores passaram a se preocupar em conservar sementes crioulas, em resgatar sementes, preservar elas, porque a base de todas estas sementes, mesmo híbridas ou transgênicas, lá na origem tem uma semente crioula, uma semente tradicional, que a indústria resgatou. Algumas tentaram patentear sementes, e aí de todas as coisas, não só desses cultivos que a gente traz, né, das hortaliças, da soja, do milho, do feijão, mas de todas as plantas que dão origem a medicamentos, por exemplo. Né? Sim. A indústria, na medida, os laboratórios, né, farmacêuticos, eles andam mundo afora, na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga, na Pampa, nossa gaúcha aqui, coletando plantas, conversando com os agricultores mais antigos, as pessoas, né, as benzedeiras, o pessoal que utilizava essas plantas, para, além da planta, né, resgatar o conhecimento do agricultor. Para que serve isso? Para que serve aquilo? Como é que aplica? Leva para o laboratório e depois vem com a patente, né? Desenvolve um medicamento, ou tem, por exemplo, o quebra-pedra, né? Esse é um exemplo clássico que a gente utilizava muito nos cursos, utiliza até hoje. O quebra-pedra, que é uma plantinha, né? O pessoal usa para fazer chá para os rins, rasteirinha, dá no meio das pedras, né? Uhum. O quebra-pedra é patenteado por um laboratório americano. Teoricamente, eles podem dizer que nós não podemos utilizar a planta porque esse laboratório patenteou, ele é dono da planta. Uhum. Parece viagem, né? Mas não, assim tem muitas plantas, quase, olha, uma infinidade de plantas né, da biodiversidade brasileira e mundial é hoje patenteada por grandes laboratórios que exploram comercialmente essas plantas. E, olha, sempre é uma guerra, né? Nos eventos aí que discutem a questão do direito dos agricultores, né, e tal, as COP, né, que são as conferências da ONU aí para discutir a propriedade dessas plantas, sempre tem um debate muito forte, e os laboratórios e as indústrias pressionando para que sejam de darem a elas o direito de patente, né? Então, eles patenteiam a planta. Hoje, a guerra da água, por exemplo, né? Com a Sim. privatização, não vai faltar daqui a pouco indústrias de engarrafamento de água, dizendo o seguinte: olha, vocês não podem nem tomar banho mais no rio aí, porque esse rio é nosso. Eu agora sou o dono, o rio é meu, né? E o sujeito para entrar ali e tomar um banho ou para pegar um copo d'água teria que pagar, né? Esse é o capitalismo, é a indústria né, capitalista dominando, né? E avançando para cima da natureza. Eles vêm assim há muito tempo, há muitos anos, e foram desenvolvendo a agricultura para servir a esse propósito, ser uma atividade geradora de lucro, né, de muito lucro para a indústria, né? Vê, né, Gilmar, até pouco tempo atrás, a gente achava que era só letra de música dizendo que o patrão era o dono do pão e das águas, né? Mas a gente depara num cenário desse, né? Mas, triste. Meu amigo Gilmar, quero te agradecer muito, quero agradecer ao filósofo, ao técnico, ao especialista em agroecologia. Queria te agradecer também porque tu está sempre disposto a socializar os teus conhecimentos no sentido de nos dar mais qualidade de vida e nos orientar com posições políticas importantes, né? Agradeço aí a todo o pessoal que trabalha contigo, agradeço a deputada Maria do Rosário, né, por manter aí uma pessoa com essa qualidade num espaço de debate político, onde nós teremos
Eu, como vereador, eu vejo o quanto eu dependo da minha assessoria em determinadas áreas para tomar as minhas decisões políticas, né? Então, eu me sinto assim, muito honrado em poder dialogar contigo, fico muito feliz em ver assim, que tu não é só um conhecedor, tu é um amante dessa arte, né? Tu é um apaixonado por isso, a gente vê nos teus olhos, quando tu fala da tua vontade de mudar o mundo com essas pequenas grandes coisas, né? Ó, Claudinei já disse até o nome da música. A música é Herdeiro do Pampa Pobre. Olha aqui. Herdeiros da Pampa Pobre. Falando em música, já o músico Claudinei já se jogou aqui, né? Então, Gilmar, queria só te dar o espaço para tu concluir. Nós temos 5 minutos para concluir. Queria que tu só falasse na tua conclusão sobre como é que anda mundo afora a questão dos nossos irmãos agricultores, pequenos agricultores, esses que produzem o alimento, com relação a essa pandemia. Obrigado. Graças. Olha, a agricultura familiar tem sofrido muito com a pandemia, né? Temos buscado alternativas, né, para diminuir o sofrimento, porque com a parada, né, da circulação de muitos produtos, né, muitos desses agricultores que produzem e vendem diretamente nas feiras, que vendiam para merenda escolar, que estavam, né, nos programas de distribuição de alimentos, tiveram que parar, né? As feiras foram proibidas, né? Algumas estão voltando aos poucos, mas o pessoal ficou com o produto guardado em casa. Quem produz para feiras tem muita rotatividade, é uma produção dinâmica, você está todo dia plantando, colhendo, né? Toda semana você tem uma programação, enfim. Então, essa produção toda parou, né? E os agricultores, então, tem um grau de dificuldades muito grande, porque a circulação, né, cessou. Então, uma pandemia, né, terrível, né, que nós enfrentamos, além dessa pandemia mundial, né, de calamidade pública mundial de saúde, né, ter que enfrentar isso com um governo de extrema direita, né, como é o governo Bolsonaro aqui, que ignora completamente a ciência, ignora todo o avanço, todo o conhecimento acumulado na Ásia e na Europa no combate à Covid, aqui, para ele, nada, tudo isso era só uma gripezinha, que já matou mais de 100 mil pessoas, né? Então, é terrível. Muitos agricultores, agora, está se espalhando para o interior do Brasil, né? Começa nos grandes centros, mas agora o problema está se tornando muito sério nos pequenos municípios, aonde predomina a agricultura familiar. Então, são tempos extremamente difíceis. Temos que estar muito atento, temos que buscar muita alternativa, né? A alimentação vai ser um problema, o Brasil começa a voltar para o mapa da fome, muita gente perdendo emprego, né? E a fome voltando. Então, nós vamos ter que construir, né, muita experiência de produção de alimentos. O mandato, né, do vereador, nosso companheiro Nelsinho, que também está pré-candidato, né, para a Prefeitura de Canoas, nós podemos ter uma máquina para construir as experiências, né? Então, tem coisas que tu pode, na legislação, melhorar para facilitar e poder alcançar algumas ferramentas, alguns insumos, né? Ou para levar a formação, a capacitação para as famílias, né? De como produzir. Tem muitas formas que a gente pode criar, inventar, trazer, olhar o mundo como está fazendo para melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a qualidade da alimentação, e uma alternativa também de desestressar para muitos, trabalhar, mexer na terra, com a horta, né? Para mim é meu projeto de vida. Aí na frente, quando eu tiver para me aposentar, já estou construindo o meu pequeno espaço para ter a minha alimentação. Já te disponibilizei ali, Emílio, a cartilha Hortas Urbanas Ecológicas, Produzir e Partilhar. Depois você pode abrir, ela está formatadinha. Se interessar em imprimir, né, esse negócio, nós podemos dialogar com o povo lá do Instituto para autorizar, né, uma impressão, pode ser útil. E pode ser base para, quem sabe, refazer ela, atualizar e ser usada aí pelo pessoal. Que bom.
pela via eletrônica fica disponível para e o disponibilizar tá para o pessoal correto, né? que quiser, pode mandar o material aí pelo WhatsApp, já está no teu WhatsApp. Mas agradecer a oportunidade e ficar à disposição. Quem sabe, passando a pandemia, vamos visitar aí algumas dessas experiências que o pessoal comentou aí de produção orgânica, que já tem, de hortas comunitárias, e conhecer algumas dos canteiros verticais e outros, né? Quem sabe aí um curso presencial aí na frente, é só nos desafiar que a gente se organiza e vai fazer aí. Ó, a Tayane está dizendo que com essa live ela teve várias ideias já. Na verdade, Gilmar, por isso que quando a gente fala das coisas que a gente ama, a gente provoca a reação no coração das pessoas, né? E tu provocou isso, e isso mostra assim, a capacidade que a gente tem de, através das nossas ideias, mudar o mundo, né? É verdade. Sabe que dos itens pesquisados na internet durante a pandemia, está ali entre os primeiros colocados a questão das hortas urbanas, produção em pequenos espaços. A própria Embrapa desenvolveu um curso, que disponibilizou cursos aí online de capacitação para as pessoas interessadas em conhecimentos para produção em pequenos espaços, em vasos, em alternativas verticais, né? Não tenho um terreno plano, mas eu tenho muro, eu tenho parede que eu posso usar e fazer produção. Não, beleza, Gilmar. Depois, se tu puder, Gilmar, entrar na nossa live lá e responder algumas perguntas ali, o pessoal... Sim. Ali, o pessoal mandando um abração para ti ali também. A gente provocou algumas mudanças aqui. Queria também... o Nelson Foz, que tem uma experiência com horta comunitária, diz que está à disposição, se alguém quiser aprender alguma coisa, que ele também está à disposição para ajudar. Que bom. E já o seu Giovanni e a dona Regina desafiaram ele, para com essa teoria, manda umas mudas para nós. Olha aí. Tá legal. Eu queria também já aproveitar para convidar aqueles que nos ouvem agora, que na próxima quarta-feira nós teremos uma live com a doutora Simone, que é psicóloga, que fala bastante sobre essa questão da importância da psicologia, né? É uma das especialidades que mais foi procurada durante a pandemia, foi a questão da saúde mental, né, que é importante. Então, olha aí, alguns já disseram, olha aqui, na horta comunitária, com o Gilmar, com a nossa nutricionista aí, já é uma terapia, né? Parabéns, legal. E amanhã teremos uma live, a primeira live com os 4 vereadores do PT. Eu, a vereadora Maria Eunice, o vereador Ivo Fiorotti e o vereador Paulo Ritter. Estaremos falando com o nosso pré-candidato a prefeito sobre a situação da cidade de Canoas. Também convido a todos vocês. Gilmar, querido, um abração, obrigado a todos que estiveram conosco, obrigado às 40 pessoas que ainda estão conosco e todas as 66 perguntas e observações e mandados de carinho. Uma boa noite a todos. Até mais. Valeu, boa noite.